A Bíblia se abre, Cristo é proclamado com poder. Vidas são transformadas pela graça infinita de Deus. Não perca a mensagem abençoada do culto deste domingo. Assista agora no YouTube ou ouça no Spotify e Secast. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 27. Deixe a sua Bíblia aberta nesse capítulo. Feche os seus olhos. Ore ao Senhor. Peça a Ele para falar com você através desse texto. Senhor, agora nós vamos ler a Tua palavra. E o faremos desejosos de Te ouvir, Santo Deus. Por isso nós nos aquietamos e nos silenciamos. Espírito Santo de Deus, conduza-nos à Tua verdade, traga esse alimento para as nossas vidas, ilumina as nossas mentes para que compreendamos a Tua palavra e aqueça os nossos corações para que ela nos transforme. Para a Tua glória, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Mateus 27, versículo 57. Aqui o Senhor nos diz assim, Mateus 27, 57. Ao cair da tarde, a tarde da sexta-feira, lá da morte de Jesus, chegou um homem rico de Arimateia, chamado José, que se tornara discípulo de Jesus. Dirigindo-se a Pilatos, José de Arimateia pediu o corpo de Jesus e Pilatos ordenou que lhe fosse entregue. José tomou o corpo, envolveu-o num limpo lençol de linho e o colocou num sepulcro novo que ele havia mandado cavar na rocha. E fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-se. Maria Madalena e a outra Maria estavam assentadas ali em frente do sepulcro. No dia seguinte, isto é, no sábado, os chefes dos sacerdotes e os fariseus dirigiram-se a Pilatos e disseram: Senhor, lembramos que enquanto ainda estava vivo, aquele impostor disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro dele seja guardado até o 3º dia, para que não venham seus discípulos e, roubando o corpo, digam ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. Este último engano será pior do que o primeiro. Leve um destacamento, respondeu Pilatos. Podem ir e mantenham o sepulcro em segurança, como acharem melhor. Eles foram e armaram um esquema de segurança no sepulcro, e além de deixarem um destacamento montando guarda, lacraram a pedra. Depois do sábado, tendo começado o 1º dia da semana, agora no domingo, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ele ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para Galiléia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciar aos discípulos de Jesus. De repente, versículo 9, Jesus as encontrou e disse: salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Glória a Deus! Você consegue se lembrar facilmente
de alguma expressão, alguma frase, alguma declaração de Jesus que muito marcou somente o seu coração? Se tiver que fazer um exercício muito profundo, nenhuma marcou profundamente, não. Mas se alguma realmente marcou, você vai lembrar agora. Algo que Jesus tenha dito assim, que aquilo te chocou, te marcou, seja para alegria, seja para o confronto. Eu me lembro daquilo que Jesus falou. Não, me lembro daquilo outro. Você consegue se lembrar de alguma declaração do Senhor Jesus? Uma das que mais me encantam está lá em João 10. Jesus falou assim, versículo 17: por isso é que meu Pai me ama, porque eu mesmo dou a minha vida para pegá-la de volta. Ninguém tira a minha vida de mim. Se isso tiver que acontecer, eu é quem vou dar ela espontaneamente, segundo a minha vontade. Porque eu tenho autoridade para dar a minha vida e para pegá-la de volta. Essa autoridade eu recebi de meu Pai. E ele provou essas palavras. O evangelista Lucas registrou lá em 23:46. Ele diz assim: quando Jesus estava lá já no final do processo da crucificação, Jesus bradou em alta voz a sua última expressão verbal na cruz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E somente depois de ter feito essa declaração, esse ato de entrega do seu espírito, ele próprio entregando o seu espírito para Deus, somente depois disso ele expirou. A morte não tinha autoridade sobre Jesus. Jesus só morreu depois dele próprio entregar o seu espírito a Deus, às 3 horas da tarde, na sexta-feira da Páscoa. No final da tarde, daquela sexta, já escurecendo, um homem chamado José de Arimateia foi até a autoridade do estado máximo ali, Pilatos, e pediu o corpo de Jesus, para que ele então pudesse dar um sepultamento digno para o seu Senhor. Os mortos que eram crucificados por Roma, sentenciados àquele tipo de morte por traição, e foi o que aconteceu com o Senhor Jesus. A sua condenação é por traição, pelo fato dele ter se declarado e depois terem acusado por essa autodeclaração de ser ele o Filho de Deus, e portanto o Rei dos judeus. E então um rei não nomeado por Roma, como tinha acontecido no passado com Herodes e depois com os herdeiros de Herodes, mas um rei que se autoproclamou, sabendo ser, porque ele tinha sido nominado pelo próprio Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. Aquele sobre quem Daniel tinha dito lá no capítulo 2, é Deus quem destrona os reis, é Deus quem assenta os reis no trono, e ele próprio tendo vindo do céu, encarnado aqui entre nós, para reinar, porque não ele, o rei, não apenas de Israel, mas sobre toda a criação, mas ali sobre a sua cabeça, a sentença de morte. Jesus Nazareno, rei dos judeus. Para Roma, traição. Crucifiquem-no. Alguém que morresse nessa condição perdia todos os seus direitos civis, inclusive o direito às suas posses, inclusive o direito ao túmulo, caso ele tivesse. Por isso, até isso das mãos dos homens, Jesus perde. E para que ele então tivesse um sepultamento digno, isso só seria possível se alguém influente, alguém com poder, alguém que tivesse acesso ao governador, se encarregasse de defender essa causa, assim, somente assim, então, ele teria direito a um sepultamento digno diante dos homens. Senão ele apodreceria na cruz. E depois, talvez, de lá ele seria retirado para ser queimado ou jogado para as feras. Mas ali estava então um homem importante, muito rico, diz o texto,
chamado de José, lá da cidade de Arimateia, distante 50 quilômetros de Jerusalém. E esse homem, então, tem acesso ao governador Pilatos e reivindica, então, o corpo de Jesus, para que pudesse sepultá-lo. Esse homem aqui, ele era um membro do Sinédrio. Daí, então, nós sabemos que ele estava entre aqueles mais poderosos em Israel. Aquele que se assentava com os outros mais poderosos e tão poderosos quanto ele para julgar em Israel, um juiz em Israel. E ele está aqui, defendendo a causa de Jesus, mesmo depois da morte, tendo ele rejeitado a sentença de morte contra Jesus, pedida pelos seus pários lá no Sinédrio. Isso porque em seu coração José de Arimateia já era um discípulo de Jesus. Mas até sua morte, José de Arimateia vinha sendo um discípulo secreto, porque ele tinha medo dos homens. Jesus estava se portando como um inimigo para as autoridades em Israel. Ora, quantos não o viram chamando os fariseus de hipócritas, lá em Mateus, no capítulo 23. Ora, quando o sumo sacerdote, o maioral dos judeus, questiona Jesus no seu julgamento perante o tribunal, aquele tribunal que tinha poder de morte contra ele, e então é inquirido a declarar sobre os seus milagres, sobre os seus feitos públicos, a resposta de Jesus é: mas o que eu fiz escondido até aqui? Quantas vezes eu preguei foi no pátio do templo, eu prego nas praças, eu não estou fazendo nada às escondidas, tudo que eu faço é em público, não precisa responder não, pergunta a essas muitas e muitas multidões que me ouviram, e ele tomou um tapão, por ordem daquela autoridade. José de Arimateia conhecia bem a maldade, a corrupção no coração dos homens ali do Sinédrio. E ele sabia que qualquer um que estava se associando a Jesus, no alto ali do seu ministério, colocava a sua vida em risco. Então, até aquele momento, ainda que crendo em Jesus, era um discípulo secreto, porque ainda amava a sua própria vida, até mais, até aquele momento, do que ao Senhor Jesus. E ele não estava sozinho nessa vida cristã secreta. João, quando vai narrar esse mesmo episódio, no qual se envolveu José de Arimateia, João, lá no capítulo 19, menciona um outro homem tão importante quanto José de Arimateia, Nicodemos. Um fariseu muito importante, um tipo de mestre dos mestres em Israel, que também, movido por temor, sendo ele um conhecedor da lei, sendo confrontado em seu coração e em sua consciência a respeito dos ensinos de Jesus, e aquilo que ele conhecia da lei, via que tudo aquilo estava apontando para aquele simples galileu, ele não se conteve e começou a crer naquele homem tão humilde, naquele homem tão simples. E claro, bombardeado, como é que pode um humilde galileu, lá de uma tal Nazaré que quase ninguém conhece, ser ele o Messias em quem todas essas profecias se cumprem? E quando eu estudo, quando eu analiso, quando eu comparo, não dá para negar, eu sou um mestre, essas coisas estão se cumprindo mesmo. A minha consciência humana, os meus preconceitos, as minhas expectativas político-militares dizem para mim não é de Nazaré da Galiléia, um simples agricultor, um filho de um carpinteiro, ele, o Messias, o Todo-Poderoso. Mas aí eu olho para as Escrituras, eu ouço, não uma, não duas, não dezenas de pessoas, mas centenas de pessoas falando: ele fez isso, ele fez aquilo, curou cegos de nascença, ele curou leprosos, ele fez paralíticos que nunca se firmaram em suas pernas, de um salto se colocarem de pé. Não tem como, ele é o Messias. E ele então, tendo que lutar contra os seus próprios preconceitos, negar as suas próprias expectativas,
começa a se render ao Senhor Jesus. Mas como José de Arimateia amava a si mesmo mais do que ao Senhor, até um momento, procurou Jesus à noite, às escondidas, para não manchar a sua reputação. A palavra me fala que é ele, mas os meus pários o negam. E aí eu tenho muito a perder, é toda uma carreira construída para ser um mestre em Israel. Dá para colocar tudo a perder por causa de um galileu. Mas é claro, Jesus cresce no seu ministério. Seus discípulos vão se expondo cada vez mais. Cada vez em que Jesus age, cada vez que Jesus prega, o conhecimento dele das Escrituras vão confrontando cada vez mais intensamente. E o Espírito Santo de Deus que regenera os homens e lhes abre os olhos, vai abrindo os olhos desses homens. Até que eles chegam aqui nesse momento e eles precisam se expor. Não dá para negar Jesus para sempre. Não dá para ser um agente secreto da fé para todo sempre. Jesus falou sobre o fato de que os seus discípulos são sal e luz. Luz não é discreta. O sal, quando ele está no exercício pleno das suas funções, ele aparece. E se verdadeiramente há conversão genuína, não há descrição para a fé. Existem, no entanto, muitos José de Arimateia e vários Nicodemos dentro das igrejas, certamente dentro da nossa igreja, hoje aqui, nesse auditório. Pessoas que, apesar de admirarem Jesus e até verdadeiramente estarem crendo nele, ainda agem como cristãos secretos, procurando Jesus só dentro da igreja, declarando a sua fé nele só no meio dos seus irmãos também de fé, se dispondo a defendê-lo e proclamar a sua verdade somente para aqueles que não vão lhes causar problemas. E o fazem assim porque são intimidados por medo, são calados por vergonha, e até por amor à sua própria reputação perante a sociedade. Uma sociedade que despreza a Deus. Mas eu prezo pela minha reputação perante essa sociedade que despreza a Deus. Valorizo assim, então, mais a sua honra, mais o seu status pessoal perante os homens, do que honrar o próprio Deus Todo-Poderoso perante os outros. Se preocupam mais com a opinião daqueles que zombam da fé do que com o conceito que Deus Todo-Poderoso tem a respeito de si mesmos. Você tem tido coragem, meu irmão, minha irmã, de professar a sua fé, não dentro da igreja, mas perante o mundo? Você tem praticado isso, o ato de assumir publicamente, em qualquer lugar, que você é um discípulo de Jesus? Mas aí, quando você age e as pessoas te veem vivendo, elas encontram uma postura que autentica essas declarações de fé. E se você tem tido essa coragem de professar com a boca, seus atos têm confirmado isso perante o público? Você tem recusado diante dos homens o que Deus reprova, para abraçar perante os olhos, até mesmo dos inimigos da fé, aquilo que Deus ama? Como é que você tem vivido até aqui? Como um José de Arimateia, um Nicodemos antes do sepultamento de Jesus? Ou como José de Arimateia e o Nicodemos depois da morte do Senhor? Eu louvo a Deus, meus irmãos, porque eu tenho visto vários irmãos da nossa igreja dando um bom testemunho perante a nossa sociedade, que usam seus recursos,
usam suas janelas, usam as oportunidades que lhes são dadas diante do mundo para declarar sua fé, para se mostrarem como discípulos de Jesus. Louvo a Deus, porque não são poucos irmãos que têm vivido assim. E que testemunham de forma inteligente, de forma gentil, não desrespeitam a fé dos outros, mas que claramente, usados pelo Espírito Santo, honram o Senhor Jesus. Mas você está entre esses que eu estou elogiando agora? O chamado do Senhor é para que assim o sejamos. Uma luz que não é discreta e um sal que aparece verdadeiramente nesse mundo corrompido pelo pecado. Felizmente, para José e para Nicodemos, depois da morte de Jesus, eles se envolveram publicamente com o Senhor. Porque quando eles vêm e eles se responsabilizam pelo sepultamento do corpo de Jesus, eles deixaram de se esconder completamente. Eles se expuseram para os discípulos de Jesus, eles se expuseram para os líderes religiosos, eles se expuseram inclusive perante o Estado. No caso de José de Arimateia, primeiro perante o Estado. E a ótima notícia, meu irmão e minha irmã tímidos, é que não era tarde para aquela mudança nas vidas daqueles dois homens. Porque no caso deles, Jesus ressuscitaria em menos de 48 horas. E essa mesma boa notícia para nós aqui hoje também é que está em tempo para nós deixarmos de sermos cristãos secretos e vestirmos a camisa resplandecente do reino de Deus e com ela proclamarmos a salvação que nos alcançou e que está disponível para muitos daqueles com quem nós convivemos dia a dia. Deixarmos essa timidez, tempo para nós abandonarmos essa covardia, é tempo para nós deixarmos essa letargia espiritual e assumirmos de fato, de verdade, uma fé pública, viva, como a partir daquele momento assumiram José de Arimateia e Nicodemos. E assim, então, a palavra do Senhor, a obra do Senhor, a vida do Senhor, poder ser evidenciada através das nossas palavras, autenticadas com o nosso testemunho perante um mundo que jaz no maligno. Lembremos, meus irmãos, do que o próprio Senhor Jesus disse. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, perante essa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Não se exponha a isso. Não espere por isso. Para você ser envergonhado pelo próprio Senhor Jesus por ocasião da sua volta. Mas honre o Senhor Jesus em tempo e fora de tempo, para que o Senhor Jesus se alegre com você, como Ele tem se alegrado com muitos irmãos aqui, mas esteja entre esses que têm honrado o Senhor nessas oportunidades que Deus tem nos dado no nosso próprio tempo. José e Nicodemos sepultaram o corpo de Jesus ali no final da sexta-feira. Antes de morrer, Jesus ele tinha dito que ele ressuscitaria ao terceiro dia, portanto, nas contas, no domingo. Os líderes dos judeus que tinham pedido a sua morte para os romanos, eles se lembraram dessas palavras. Então eles pediram para que Pilatos disponibilizasse ali um destacamento dos seus próprios guardas, ou que autorizasse os próprios guardas do templo a que fossem lá proteger o túmulo de Jesus, para que eles então pudessem se precaver de um suposto golpe que seria aplicado pelos discípulos de Jesus. Pilatos, que não queria confusão com ninguém, num tempo tão tumultuado por ser o feriado da Páscoa, Pilatos atendeu o pedido, disponibilizou um destacamento de soldados para proteger o templo. Além da porta do túmulo ser ali uma pedra bem grossa, bem grande,
bem pesada, que precisava de muitos homens fortes para rolá-la, eles ainda cuidaram de lacrar aquela porta com um selo romano, que ninguém poderia romper, a não ser uma autoridade romana. E não satisfeitos, ainda colocaram ali alguns turnos de guardas, para garantir que o corpo de Jesus não fosse retirado lá de dentro e trazido para fora do túmulo. Os líderes religiosos e os políticos de Israel, nós sabemos, movidos por inveja, mataram Jesus para impedi-lo de trabalhar quando ele estava vivo, é óbvio. Mas agora, eles estavam tentando impedir que Jesus agisse até mesmo depois de morto, ou lhe fizessem benesses. Mas adiantou? Nada disso adiantou. Nem o matando, nem tentando prendê-lo na morte. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, e chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Aqueles guardas ficaram apavorados, porque eles viram o céu agindo em favor de Jesus. E o anjo se senta. Vem me tirar daqui. Quem vai me tirar daqui? Vocês não estão aqui para impedir que algo aconteça com aquele que estava no túmulo? Tirem daqui. Um anjo de Deus. Os guardas, tremendo de medo, ficaram como mortos. O anjo enviado por Deus rompeu os lacres de Roma, moveu a pedra, abriu o túmulo e intimidou todos aqueles que estavam ali em desfavor do Senhor. Jesus ressuscitou e foi se encontrar com os discípulos novamente para continuar o plano da salvação e expandir o reino de Deus. Gosto de uma declaração de Deus em Isaías 43:13. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e ninguém há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Querendo Deus agir, meus irmãos, quem poderá impedi-lo? A morte de Jesus, ela não podia ser evitada. Era o plano de Deus, traçado na eternidade, para nos reconciliar com Ele mesmo. E da mesma forma, a ressurreição também podia ser impedida, porque era a continuidade daquele mesmo plano traçado na eternidade, quando Deus pensou em mim e em você. E continua a verdade, agindo Deus para te salvar, quem o impedirá? Essa é uma outra ótima notícia para nós, meus irmãos. Pois o Senhor, Ele nos inseriu no plano da salvação, que não pode ser impedido por nada nem por ninguém. A graça do Senhor, ela é irresistível. Agindo Deus, quem o impedirá? Jesus nasceu, cresceu, trabalhou, morreu e ressuscitou para nos reconciliar com Deus. E nada nem ninguém poderá impedir que esse plano se cumpra na minha vida e na sua vida. Amo Filipenses 1:6, quando o apóstolo Paulo declarou as seguintes palavras: eu estou plenamente certo, convicto, que aquele que começou boa obra em vós, não nós, mas aquele que começou, Ele próprio há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Tudo isso para que nós fôssemos reconciliados com Deus, para passar a eternidade desfrutando dos cuidados dEle. Sabe o que você precisa fazer para começar a desfrutar dessa salvação? Se você não conhece o Senhor Jesus, nunca andou com Ele até aqui, o chamado do Senhor Jesus para a sua vida é: arrependa-se dos seus pecados e creia no Senhor Jesus. Consagre, entrega, dedica a sua vida ao Senhor, começa a seguir os passos dEle, para você desfrutar dessas bênçãos que Ele conquistou na sua morte e na sua ressurreição em seu favor.
Mas se o seu caso, meu irmão, é de alguém que conhece o Senhor Jesus, já está inserido nesse caminho de graça, já está nessa jornada da vida cristã, e, no entanto, por causa do distanciamento do tempo do primeiro amor, por causa do envolvimento com essa jornada dura desse mundo, por causa dos nossos pés que se sujam, que se contaminam com as poeiras dessas ruas enlameadas por causa do pecado. E assim, então, hoje, nesses dias, por esse tempo, você vem vivendo uma vida cristã mais ou menos, você tem vivido uma vida espiritual meia boca, então você tem sido um cristão assim, morno, um discípulo de Jesus sem graça. Lembre-se de quando nós falamos sobre a ressurreição de Jesus, quando nós falamos sobre esse tema, quando nós resgatamos esse princípio, essa doutrina, nós estamos falando sobre esperança. A mensagem da ressurreição, ela nos chama para o renovo, é um convite ao renascimento. A ressurreição, ela é um chamado para o recomeço. Sempre que nela nós meditamos, e se é agora essa palavra que o Senhor traz aos nossos corações, eis aí um convite para essa vida cristã sem graça, morna, sem sabor, um chamado para o renovo, um chamado para que essa chama, ela volte a ser vivificada no íntimo do seu ser, para que a alegria no Senhor, ela volte a ser intensificada, para que o primeiro amor volte a fluir no íntimo do seu ser. Para isso, arrependa-se dessa frieza espiritual, arrependa-se dos seus atos pecaminosos, de infidelidade contra o Senhor até aqui, e comece a seguir Jesus de perto novamente, porque nós sabemos, a vida eterna, ela não é apenas morrer aqui e ir para o céu, é muito mais do que isso. A vida eterna é viver uma vida abundante com Deus, na eternidade sim, mas que começa aqui e agora. Feche seus olhos, ore ao Senhor sobre isso. Seja muito honesto a respeito da sua comunhão com o Senhor. Seja muito honesto a respeito da vida cristã que você tem vivido. Com toda a sinceridade, nesses dias, você tem vivido essa vida abundante? Você tem desfrutado de todas as bênçãos que o Senhor Jesus conquistou ao morrer na cruz e ao ressuscitar em seu favor? Isso tem te levado a, com alegria, a com vigor, a com fidelidade, honrar o Senhor Jesus, aonde você está plantado, onde o Senhor te colocou para ser sal e luz. O amor, o primeiro amor, a alegria da presença de Jesus tem sido evidentes na sua vida, através de um bom testemunho, um testemunho vivo. O amor do Senhor tem sido conhecido a partir das suas palavras e dos seus atos. Senão, provavelmente a sua vida cristã, ela está assim, minha boca, sem graça, xoxa. Mas a mensagem da ressurreição, na qual nós cremos, é um convite a um recomeço. É um convite à vivificação, essa obra do Senhor em nós. É um convite a voltarmos, a nos alegrar plenamente com o Senhor, para desfrutarmos da plenitude dessa vida abundante que Jesus comprou com o seu sangue para nós, por nós, reconciliando-nos com o Pai. Senhor, tem misericórdia de nós. Roga ao Senhor em favor daqueles que não te conhecem, estão aqui nessa noite que porventura não te conhecem. Que essa palavra, Santo Deus, penetre no íntimo dessas vidas e os alcance para o Senhor, para que no Senhor eles venham desfrutar da abundante vida eterna que começa aqui, já. Mas eu oro em favor também, Santo Deus, daqueles que já te conhecendo, já estando andando com o Senhor, não estão nesse momento da vida cristã
vivendo na plenitude da alegria do Senhor. Tendo a disposição e o conhecimento da vida abundante no Senhor, testifico em seus corações, em suas mentes, com as suas consciências, que nesse tempo, nesses dias, estão aquém daquilo que poderiam viver com o Senhor. Por isso têm fracos testemunhos, por isso são tímidos. Pior, por isso são, na verdade, covardes. Lâmpadas fracas, sal quase insípido. Tem misericórdia desse, Santo Deus. Com a Tua palavra e o Teu Espírito, restaura esses corações, renova a esperança do Senhor nessas mentes, leva-os ao arrependimento dos seus pecados, leva ao abandono dessa frieza, vivifica-os com o Teu Espírito que em nós habita, para que todos nós, tal qual José de Arimateia e Nicodemos, depois da morte do Senhor, também estejamos dispostos a honrar o Senhor perante os homens, com testemunhos vívidos, autenticando a obra e a presença do Senhor em nós no mundo. Para a Tua glória e para a nossa salvação, para a nossa alegria em Ti, Santo Deus, em o nome santo do Senhor Jesus. Amém.